Iniciando novamente a gravação. Agora nós estamos aqui. Eu, Clarissa, Demian, Gisela, Guilherme, Lucas, Nicolas, Priscila. Os últimos dos moicanos. Ah, meu Deus, vamos lá, firmes. Vamos lá. Vamos. Agora eu vou só fazer um remember aqui, né? Eu vou revisar algumas informações que eu até já passei para vocês, apenas para a gente lembrar antes de passar sobre estequiometria, tá? Lembrar alguns tipos de reações que nós vimos. Tem um tipo que nós vamos ver só a reação química, né? Só o modelo, a gente vai estudar mais. Não sei se vai ser eu que vou ministrar Química Geral 2, mas se for, a gente vai ver a questão de reações eletroquímicas mais à frente. Aqui nós vamos relembrar as reações de precipitação, são reações bastante comuns na natureza. Em geral, são reações em que, durante, né, a reação dos reagentes, você acaba gerando um produto que é insolúvel ou que tem baixa solubilidade, e por ter baixa solubilidade no solvente em que se encontra, ele acaba precipitando, formando aquilo que nós chamamos de um corpo de fundo. Nessas reações de precipitação, em geral, acontece um fenômeno que nós chamamos reações de dupla troca ou de metátese. Essas reações de metátese são reações em que o cátion e o ânion, né, de as substâncias se trocam. Então você veja, o cátion de uma substância vai se juntar com o ânion da outra, e o ânion de uma substância vai se juntar com o cátion da outra. Vou repetir de novo, dupla troca. A troca do cátion de uma substância, daqui de um sal, se juntando com o ânion do outro sal, e o ânion de um sal se juntando com o cátion do outro. É o que está acontecendo aqui. É a reação do cloreto de sódio com nitrato de prata, gerando, pela reação de dupla troca, uma reação de precipitação, porque o cloreto de prata tem uma solubilidade baixa em água, ele precipita, e o nitrato de sódio, que é solúvel em água, ele vai ficar dissociado em água, na forma de Na+, e NO3-. Cadê os senhores? Tudo bem? Entendido? Beleza. Nós temos reações de complexação. Veja, por mais que existe, né, essa questão de formação de precipitados não é uma coisa incomum, não é. Mas, né, existe a possibilidade dos íons reagirem com seus contraíons, e a reação desses íons com seus contraíons, dependendo da quantidade de contraíons que existem dentro da solução, de acabar favorecendo a formação de complexos solúveis. Isso daí é uma reação que geralmente acontece, né, com contraíons que apresentam pares de elétrons. Precisa ter essas espécies doadores, esses contraíons precisam ser doadores de pares de elétrons, para formar esses compostos coordenados, esses complexos, que acabam sendo solúveis. Geralmente, as substâncias, né, que são doadoras de pares de elétrons são a água, a própria água. Ou seja, eu estou falando que você poderia ter um cátion interagindo com a água. E você poderia ter, então, a eliminação. Eliminação não. Você poderia ter a redução de alguns cátions que poderiam, num primeiro momento, precipitarem num determinado solvente. Se ele interagir com um contraíon e ele for solúvel, você acaba aumentando a solubilidade, né, do cátion através da formação destes compostos moleculares, complexos moleculares. A água, então, é um desses fornecedores de pares de elétrons, a amônia também, os compostos dos aletos. Aletos são
os próprios cloretos, iodetos, fluoretos e assim por diante. Ou seja, são ligantes inorgânicos, não são moléculas aqui que a gente está falando que está em presença de carbono, pelo menos nesse primeiro momento. Então, olha aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo, eu acho que eu talvez melhor dar um zoom para vocês dar uma olhadinha aqui. Então, você tem reações da prata mais interagindo com NH3. Veja que eu vou gerar um complexo, né, de amônia com a G+. Veja que é um complexo que tem carga e isso facilita a solubilização da prata, que é um cátion que tem pouca solubilidade em água. Se você colocar a G+ em água, a água tem cloreto, muito cloreto, o cloreto de prata é insolúvel. Mas se você tem a presença de NH3, o NH3 pode se complexar com a prata, formando esse complexo que é solúvel. O cianeto também pode interagir com a prata, formando este ânion. E aí você também tem um complexo solúvel. Você tem o tiosulfato. Eu acho que isso aqui é um tiosulfato, S2O3-. Tiosulfato interagindo com a prata, gerando tiosulfato de prata que é solúvel, o ânion. Você tem o brometo, que pode interagir com o cádmio, 2+. E aí você gerar o brometo de cádmio, que é um complexo, que é solúvel. Então você tem uma série de complexos que podem ser formados pela reação de contraíons com estes cátions. Você também tem complexantes orgânicos, como é o caso do EDTA. Etileno, diamino, tetraacético. É esse trem complexo que tem pares de elétrons aqui, 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 aqui e aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Não, espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses pares de elétrons que estão aqui não vão ajudar ou auxiliar no processo de complexação. Mas esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse e esse, ou seja, esses 6 pares de elétrons auxiliam na complexação de compostos metálicos através dessa reação aqui, que é um exemplo de reação que você tem um metal bivalente reagindo com o etileno diamino tetracético, o EDTA. EDTA, inclusive, está presente nos nossos detergentes, formando este complexo e liberando os íons H+. Então, é um composto orgânico, uma série de elementos de carbono, que também pode ser utilizados para a complexação, ou seja, solubilização também de compostos metálicos e a eliminação também desses compostos metálicos, porque você pode favorecer a complexação e depois a precipitação desse complexo. Tudo bem, gente? É só a reação de... Falei de reação de dupla troca ou de precipitação e a reação de complexação. Podem ter certeza que vocês vão ver essas reações com mais precisão no laboratório e quando vocês tiverem química inorgânica. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Nas reações de oxirredução, o que acontece? As reações de oxirredução, nós vamos ver o que se trata. Nós vamos achar os números de oxidação, mas a gente não vai trabalhar de maneira extenuante, não, porque a gente vai ver isso daí quando eu for estudar eletroquímica. Mas as reações de oxirredução são muito importantes na natureza, são reações em que existe a troca de elétrons. A troca de elétron entre elementos químicos, né? E diante dessas reações de troca de elétrons, você vai ter substâncias que vão perder elétrons e substâncias que perdem elétrons, átomos que perdem elétrons. Nós identificamos e nós falamos, né, que essas substâncias estão oxidando. A perda de elétron indica um processo de oxidação. Quando você tem substâncias, né, tá aqui, oxidação. Quando você tem substâncias que ganham elétrons, elementos químicos que ganham elétrons, você dá o nome a essas substâncias que elas estão sofrendo um processo de redução. Redução. Toda substância que provoca veja bem, toda substância que se oxida, ou seja, perde elétrons,
É porque uma outra substância ganhou. É porque uma outra substância, ao interagir com essa espécie que perde elétrons, ela roubou, ela ganhou esses elétrons. E por isso ela reduziu. Então, as espécies que perdem elétrons, nós indicamos elas como agentes redutores. As espécies que oxidam, as espécies oxidantes, são agentes redutores, porque eles perdem elétrons e causam a redução de alguém. As espécies que reduzem são espécies que ganham elétrons. E se são espécies que ganham elétrons, são espécies que acabam causando a oxidação em outra espécie. E se elas acabam causando a oxidação numa outra espécie, elas são agentes oxidantes. Bem, como... Cadê os senhores? Tudo bem aí? Nesses conceitos? Tudo bem, gente? Quem ganha elétron... Calma aí, vou colocar aqui. Espera aí. Em geral, a substância que ganha elétron, ela é chamada, ou ela, quando a substância ganha elétron, significa que ela está reduzindo. E se ela está reduzindo, ela é chamada de agente oxidante. Um momentinho. Agente oxidante. A substância que perde elétrons é a substância que nós chamamos que está oxidando. Ela sofre o processo de oxidação. Se ela oxida, ela está sofrendo um processo de oxidação, ela é causadora de um processo de redução. Então, ela é dita como um agente redutor. Um agente redutor. Tudo bem? Compreendido? Clarice? Compreendido? Pois bem. Mas, veja, como que nós fazemos para identificar quem está ganhando e quem está perdendo elétrons? Por isso que tem o NOx. NOx é o número de oxidação. Ele indica o número de elétrons que um átomo ou íon perde ou ganha para adquirir estabilidade química. Algumas coisas a gente precisa saber. Por exemplo, se você tiver elementos químicos isolados, então você tem substâncias simples, como oxigênio. Lembrando, substâncias simples, substâncias formadas por um único elemento químico. Oxigênio, o P4, o P8, sempre elementos químicos, substâncias simples formadas por um único elemento, NOx zero. O número de oxidação NOx de íons simples é sempre a carga do íon. Então, N a mais, o NOx dele, mais 1.
NOx do Cl-, menos 1. NOx do ferro 2+, 2+. Alumínio 3+, 3+ o NOx. E isso precisa estar aí no conhecimento de vocês. Outra coisa, a somatória de todos os números de oxidação dos átomos, ou seja, dos elementos químicos, em uma molécula ou em um íon poliatômico deve ser igual à carga do sistema. Essa molécula é neutra, então a somatória dos NOx tem que ser igual a 0. Essa aqui ela tem carga positiva, a somatória do NOx de cada espécie tem que ser igual a 1. Outra coisa, veja bem, H2SO4. Veja, oxigênio tem, se você fizer a distribuição eletrônica do oxigênio, o oxigênio ele falta 2 elétrons para ter a camada completa. Então a tendência dele é ganhar 2 elétrons para ficar com a regra do octeto. O NOx dele é -2. É -2, mas acontece que eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então eu tenho que pegar esse -2 e multiplicar com esse 4. Está aqui, ó, -2, está aqui, multiplicado por 4. Eu quero saber qual que é o NOx do enxofre. Está aqui, é o X. O hidrogênio geralmente tem tendência a perder elétrons. E o hidrogênio é menos eletronegativo do que o enxofre. Significa o seguinte, numa disputa de elétrons compartilhados, o enxofre vai ganhar. Então, o NOx dele aqui é +1, porque o íon, o átomo de hidrogênio, a tendência dele é perder esse elétron. Então está aqui +1, vezes 2, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Eu vou fazer essa soma, eu vou fazer essa multiplicação, ou seja, aqui vai ser +2. Então vai ser +2 mais x menos 8 igual a 0. Você tem que somar isso e dar igual a 0. Esse -8 vai virar 8 quando passar para cá. Esse 2 vai virar -2 quando passar para cá. 8 menos 2 dá +6. Então, NOx, o número de oxidação de enxofre, +6. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Depois, NH3 mais. Veja que tem uma carga positiva. Eu quero saber o NOx do nitrogênio. Hidrogênio tem uma tendência a perder um elétron. Então, por isso que tem aqui NOx +1. Então, veja, X, porque eu quero saber o número do NOx do nitrogênio. Se aqui fosse N2, aqui, ó, se tivesse um 2, aqui eu teria que colocar um 2 também. Mas não tem 2, então eu não preciso fazer isso. Só estou dando como exemplo. Né? Tira aqui, tira aqui. Então aqui, X, porque é um único átomo de nitrogênio, mais 1 vezes 4, 4 átomos de hidrogênio. E vai ser igual a +1, porque esse +1 equivale a essa carga aqui. Bem, como, fazendo a conta, né, x mais 4 é igual a +1, x vai ser igual a 1 menos esse 4, vai ficar -3. Então, NOx do nitrogênio vai ser -3. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Muito bem. Além disso, precisamos saber que o flúor, ele tem uma tendência, o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Ele quer mais um elétron, altamente eletronegativo. Então ele tem um número de oxidação -1, significa que a tendência dele ganhar um elétron para se tornar estável. O hidrogênio, como eu falei, tem o NOx +1. Ele só pode ter o NOx -1 quando formar hidretos. Veja, o hidrogênio pode interagir com o sódio. Nesse caso, o hidrogênio tenderia a ganhar elétrons do sódio, porque o sódio tem maior tendência a perder elétrons do que o hidrogênio. Só que essas espécies são altamente reativas. Altamente reativas. Então você não encontra hidretos aí à torta direita. E são compostos instáveis. O oxigênio, inclusive a gente já mostrou isso quando estávamos falando sobre
sobre óxidos, em que o oxigênio ele tem um número de oxidação -2, é o caso dos óxidos normais, com exceção dos peróxidos. Peróxidos, a gente sabe que aqui você tem dois átomos de oxigênio unidos e por isso esse número de oxidação -2 se divide, vai ficar -1 para um oxigênio, -1 para o outro. Por isso que o NOx de um peróxido é -1. E no superóxido é -0,5, porque aí você tem 8 átomos de oxigênio e aí você começa a dividir cada vez mais essas cargas entre 8 átomos. Isso são questões que precisam ser, são informações que a gente precisa guardar para poder determinar os números de oxidação. Tudo jóia, gente? Aí, com essas informações, nós precisamos saber avaliar se numa reação, né, a gente precisa saber avaliar se numa reação nós precisamos saber se numa reação nós temos substâncias que estão perdendo elétrons, estão ganhando elétrons. Como que a gente faz? Olha só, você tem a reação do zinco mais cobre 2+, gerando zinco 2+, mais cobre. Veja que é uma reação de elementos simples, né, de elementos químicos, alguns no estado neutro, outros já estão na parte de íons, e que você tem o zinco, que é um elemento neutro, interage com o cobre 2+, e está sendo transformado para zinco 2+, e o cobre 2+, que está indo para cobre 0. Então você veja, o NOx do zinco aqui é 0, está indo para o NOx 2+, e o NOx do cobre, que é 2, está indo para cobre 0. Veja, o NOx, quando ele sai de 0 para 2+, significa, se o NOx está aumentando, ele está positivo, veja, se ele está aumentando, ou se ele já era positivo, está aumentando, né? Em geral, se o NOx está aumentando, é sinal de que está havendo perda de elétrons. Se o NOx está diminuindo, isso é uma indicação de que está havendo um ganho de elétrons. Novamente, se você tem uma indicação de que está havendo um ganho de elétrons, você tem um processo nós identificamos como um processo de oxidação. Se você tem um processo de NOx em que está havendo uma diminuição do NOx, uma redução do NOx, você tem um processo de redução. Então, ganho num processo de aumento de NOx, você tem um processo de oxidação. Num processo de perda de NOx, você tem um processo de redução. Conseguiram entender aí? Se seu NOx aumenta, é porque está havendo perda de elétrons. Se está havendo perda de elétrons, é porque está oxidando. Se o NOx diminui, é porque está havendo ganho de elétrons. Então, se está havendo ganho de elétrons, está havendo uma redução. Então, aqui você tem um processo de oxidação, aqui, e aqui embaixo você tem um processo de redução. Lembrando novamente, reiterando, nesse processo de oxidação, o NOx ele está aumentando e num processo de redução, o NOx está diminuindo. Veja, para nós identificarmos numa reação química quem que é o agente redutor e o agente oxidante, a gente sempre olha para os reagentes. Sempre. Nunca para os produtos, sempre para os reagentes. Então, o zinco está passando para zinco 2+. O zinco está oxidando. Se ele está oxidando é porque ele causou a redução de alguém. Então, ele é um agente redutor. Se o cobre, está vendo aqui, o cobre está reduzindo. Se o cobre está reduzindo, ele causou oxidação em alguém. Então, ele é um agente oxidante. Sempre dessa maneira, sempre nesse raciocínio. Ok? Tudo bem, moçada? Buenas. Uma última reação
para lembrarmos, também já falamos isso quando estávamos estudando um pouquinho sobre caracterização e propriedades e classificações das substâncias, estava falando um pouquinho de ácido, são as reações de neutralização e a formação dos sais. Os sais, eles são formados por meio de reações entre ácidos e bases. Aqui eu tenho uma reação do ácido clorídrico com hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio, que é um sal, e água. Veja, o que está acontecendo nessa reação? O ácido clorídrico, que é um composto, que é uma substância onde você tem ligações covalentes, sofre um processo de ionização, quebra a ligação covalente, libera íons H+, e Cl-. O hidróxido de sódio, um composto, né, que tem a interação aí, interações iônicas, tem um processo de dissociação. Libera os íons Na+, e os íons OH-. O que acontece? Quando você tem esse tipo de situação, esses íons H+, e estes íons OH- tendem a interagir para formar as moléculas de água. Enquanto que o Na+, e o Cl- são espécies que vão ficar dissolvidas no meio. Então, basicamente, uma reação de neutralização é a reação dos íons H+, dos íons OH- e for gerando água, porque essa espécie você pode cortar, essa espécie também você pode cortar. Elas, na reação de neutralização, não têm peso nenhum. Elas só têm peso porque são elas as responsáveis por o cloreto trazer os íons H+, e o sódio trazer os OH-. É claro que quando você tem a formação de sais, aqui você formou um sal que tem alta solubilidade. Mas quando você tem a formação de sais como esse do sulfato de bário, que tem uma solubilidade pequena, você gera um precipitado. Veja que ele é formado pela reação de um sal, que é o ácido sulfúrico, com uma base que é o hidróxido de bário. Então, ácido que vai sofrer também um processo de ionização, uma base uma hidroxila, que vai sofrer um processo de dissociação, aqui sofrendo um processo de ionização, aqui sofrendo um processo de dissociação, e uns H+ interagindo com OH- gerando moléculas de água, e os sais que vão ser formados. Aqui, nesse caso particular, como a solubilidade é pequena, o sulfato de bário vão acabar se juntando, né, e formando o sólido. Tudo jóia, moçada? Compreendido? Professor, Pois não, Guilherme? só por curiosidade, teria como você explicar aquela última formulação do resultado aí, da molécula? Fala de novo, Guilherme, que eu não entendi. Você tinha que explicar o que aconteceu aí na reação desse último aí. Ah, do sulfato? Do ácido sulfúrico com hidróxido de bário? Isso. Tá. Aqui o que acontece? Você vai ter um processo de ionização primeiro do ácido. Então você vai ter aqui, ó, esse ácido aqui. Só um minutinho. HS, SO4. Ele vai sofrer um processo de ionização, então vai gerar dois íons H+, mais SO4-. Beleza? O hidróxido de bário, se você pegar aqui o hidróxido, vou fazer aqui do outro lado aqui. Hidróxido de bário. Hidróxido de bário. Então, isso daqui vai sofrer um processo de dissociação.
vai gerar o bário 2 mais. Acreditem que isso aqui é um 2, beleza? Acreditem que isso aqui é um 2. Mas tá muito feio, né, bicho? Misericórdia. Deixa eu ver se eu faço um 2 mais bonitinho. Bário 2 mais 2 OH menos. O que que vai acontecer? Esse 2OH menos, deixa eu colocar o menos aqui que não tô conseguindo, OH menos. Esse 2OH menos aqui vai reagir com esse 2H mais e vai gerar essas duas moléculas de água. Esse bário 2 mais vai interagir com o sulfato e vai gerar o sulfato de bário que vai precipitar, porque a solubilidade deles é pequena. Se a solubilidade fosse alta, ele não ficaria na forma de sólido, ele ficaria na forma de Ba2 mais e SO4 2 menos. Entendeu, Guilherme? Entendi, valeu. Entendeu aí, moçada? Entenderam? Muito bem. Pois bem, chegamos à estequiometria. O que é estequiometria? Estequiometria vem da palavra grega chamada stoichion, chamado elemento, e metria, chamado medida. Então é medida dos elementos. Nós vamos fazer um estudo de quantidades, da composição química das substâncias e de suas transformações. A primeira coisa que a gente precisa saber no processo de estequiometria é temos que trabalhar com reações balanceadas. Não tem jeito, moçada, nós precisamos trabalhar com reações balanceadas. Então vamos tomar como base essa reação, que é uma reação de combustão do etanol, em que o etanol reage com oxigênio, numa combustão completa, lembrando CO2 e água. Muito bem. Primeira coisa, o que é balanceamento de equações? Balanceamento significa eu ter o mesmo número de átomos de carbono, o mesmo número de átomos de hidrogênio, o mesmo número de átomos de oxigênio, deste lado da reação ser igual ao mesmo número de átomos deste lado da reação. Estou falando que no lado da reação dos reagentes, ou do lado dos reagentes, o número de átomos tem que ser igual ao número de elementos químicos do lado dos produtos. Professor, Ei? esse um entre parênteses ali embaixo significa o quê? Esse aqui embaixo, esse aqui indica que é líquido, esse indica que é gasoso, gasoso, gasoso. Só isso, é o estado físico. Isso aí no caso seria a letra L, no caso? É isso, L, o L minúsculo. Entendi, valeu. Foi até bom você perguntar, senão o pessoal vai falar, meu Deus, o que é isso? Veja bem. Então, como que a gente começa a fazer o balanceamento? Geralmente você escolhe, gente, a molécula que tem mais elementos químicos. Então, eu vou colocar aqui o número 1 aqui. Quando eu coloco o número 1, eu vou contar quantos elementos químicos eu tenho na molécula. Então, eu tenho 2 átomos de carbono, eu tenho 6 átomos de hidrogênio, eu tenho 1 átomo de oxigênio, mas eu não sei quantos átomos de oxigênio tem aqui. Ou seja, eu estabeleci aqui a quantidade de átomos de carbono e a quantidade de átomos de hidrogênio. Só não cheguei ao final no átomos de oxigênio. Pois bem, se eu tenho do lado dos reagentes 6 átomos de hidrogênio e 2 de hidrogênio, desculpe, 6 átomos de hidrogênio e 2 de carbono, eu preciso ter esse mesmo número aqui desse lado. Eu preciso ter o mesmo número aqui. Veja que aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio só. Então, se eu colocar 3 aqui, 3 vezes 2 vai dar 6 átomos de hidrogênio. E de carbono tem 2 átomos de carbono. Aqui eu só tenho 1. Se eu colocar 2 átomos de carbono aqui, eu vou ficar, então, com 2. Veja, eu vou ter 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio, do mesmo jeito que está do outro lado da equação.
Eu só preciso ver o número de átomos de oxigênio. Mas veja, esse 2 multiplicado aqui por 2 átomos de oxigênio daria 4 átomos de oxigênio. Esse 3 com esse oxigênio aqui daria mais 3, seriam 7 átomos de oxigênio. 7 átomos. Quer dizer, aqui você já tem um átomo de oxigênio. Então, se eu colocar aqui, já tem um átomo. Se eu colocar aqui 3, 3 vezes 2 são 6. 6 mais 1, 7 átomos de oxigênio. E agora você tem a equação balanceada. Tudo bem aí? Simples o balanceamento. O número de elementos químicos de um lado da equação tem que ser igual ao do outro. Então, aqui eu só estou explicando. Você coloca 2 e 3 aqui, você vai chegar ao mesmo número de átomos de carbono e de hidrogênio que você tem deste lado, chega ao número de átomos de oxigênio, e a partir desse número de átomos de oxigênio, você vai poder colocar o número 3 aqui para fechar do lado aqui dos reagentes o número de átomos de oxigênio. Ah, mas por que que esses números que nós estamos colocando aqui da equação são importantes? Eles são importantes porque esses números representam a quantidade fixa, a proporção fixa desses reagentes que vão gerar quantidades fixas de produtos. 1 mol de etanol reagindo com 3 mols de oxigênio vão me gerar 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Isso é muito importante. Se você não balancear uma equação química, você não consegue fazer as reações estequiométricas. É a primeira coisa que se faz para qualquer exercício de estequiometria. Meus filhos, é necessário fazer balanceamento de equação. Se não fizer o balanceamento de equação, achar que o balanceamento já está feito, a não ser que esteja escrito que está feito, tem que fazer. Compreendido aí? Pessoal, Ei, Guilherme. tem como você fazer um exemplo quando dá, tipo assim, quando fica um número ímpar do lado, e o outro tem que fazer, tipo, infração para dar o certo. Um negócio assim, eu não tô lembrando certinho como é que é. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar que eu posso usar o mesmo. Se não der igual, se tiver meio, tipo assim, tem que fazer, tipo, infração, um negócio assim, eu não tô lembrando certinho. Pode. A gente pode evitar trabalhar com fração, porque sempre pode causar problemas para a gente. Você veja o seguinte, aqui a gente está com números fixos de carbono. Se eu colocar um meio aqui, ó, um meio eu vou dividir pela metade aqui. Ó. Concorda? Se eu colocar um meio, eu vou dividir a metade, eu vou ter um átomo de carbono, porque meio você tem 2 átomos de carbono, mas está dividida por um meio. Ou seja, aqui eu teria, não seria isso aqui só teria um átomo de carbono, e aqui não seria 6 átomos de carbono, aqui seriam 3 átomos de carbono. Ah, mas como assim? Ué, se a gente contar, a gente tem 2 átomos de carbono. Você está falando que eu tenho um meio aqui. Então é um átomo, eu vou pegar metade de um, metade de outro, eu vou ter um somando. Se eu pegar aqui o hidrogênio, 3 átomos, 5 átomos, 6 átomos de hidrogênio. Só que eu estou considerando meio, eu vou ter que contar como meio. Vão dar 3 átomos de hidrogênio. Tá, tudo bem. Bem, eu preciso ter, então, um átomo de carbono aqui. Então, eu não posso colocar 2 aqui. Não posso colocar isso aqui. E eu tenho que ter 3 átomos de hidrogênio. 3 átomos de hidrogênio. Misericórdia. 3 átomos de hidrogênio. Você tem 2 átomos. Você vai multiplicar por 3 meios. Por que 3 meios? Porque a conta é o seguinte: como não? Você pega os 3 meios e você vai multiplicar pelo número de átomos que está lá na fórmula, 2. Quando você faz isso, você vai cortar esse 2 com esse 2, vai sobrar 3 átomos. Aqui você tem 3 átomos de hidrogênio.
E aqui não fica 3, aqui tem que ficar 3. Quando a gente faz essa conta, nós vamos 3 átomos, aqui você vai contando, 3 átomos de oxigênio com mais 2 átomos de oxigênio, são 5. Aqui seriam 5 átomos de oxigênio. Agora vamos verificar aqui. Você tem aqui nessa conta meio átomo, aqui olha, meio átomo de oxigênio. Meio átomo. É isso aí mesmo, né? Deixa eu ver. É meio átomo de oxigênio. Vamos verificar aqui agora. Meio átomo significa que eu tenho que colocar, tem que ter 5. Meio átomo. Meio átomo. Só um minutinho com meio. Depois eu vou ter que são 5, 4. Meio átomo mais 4. Não pode ser 2. 1,5. Deixa eu escrever aqui. 1,5 vezes 2. Vai cortar, vai ficar 2. Não. Aqui pegou, seu Guilherme. Aqui pensa como. Deixa eu ver. 7. 5. Aqui não pode ser 7. Aqui tem que ser 5. Deixa eu ver se eu tô. Ah, mas eu também. Por isso que eu tô errando, né? Tá errado minha conta aqui. E os senhores nem pra me mostrar que eu tô errando, né? Não é 5 aqui nunca. Teria que, tipo assim, ser Aqui, olha, eu tenho meio. 3 meios. Ó, eu tenho 3 meios aqui. 3 meios. Porque agora eu tenho que olhar para o oxigênio. O oxigênio não tem 2 oxigênios, tem um só. Aqui tem 3 meios de oxigênio. 3 meios significa 1,5. 1,5. Com mais 2 inteiros. 1,5 com mais 2 meios são 3,5. Ó, tô falando o seguinte, tem 2 átomos de oxigênio aqui. Aqui, ó, são esses 2. Aqui eu tenho 1 multiplicado por 3 meios, né? 2 átomos mais esse 3 meios aí. 3 meios, vou até escrever, mas 3 meios. 3 meios equivale a 1,5, ou seja, eu tenho 3 átomos e metade de 1. O metade aqui desse outro lado já está aqui. Eu preciso ter desse lado aqui, olha, eu tenho que ter 3 átomos. Muito bem. Agora dá pra gente fechar, senão, nossa senhora, como que eu vou fechar esse negócio? Terminar a aula aqui, não ia conseguir chegar nesse negócio, não. Se eu colocar aqui, ó, 3 meios aqui, eu fecho o negócio. Eu resolvo. Resolvo perfeitamente. E aí ficaria 1,5 de etanol com 3 meios de oxigênio. Não, isso aqui não existiria, ficar só CO2, mais 3 meios. Entendeu, Guilherme? Entendi, professor, obrigado. É só para mim relembrar mesmo, que eu lembro que na escola a gente fazia. Tinha umas que não tinha como chegar com o ganho inteiro, aí tinha que fazer isso. Não precisa ficar estressado quando é fracionário. Só lembrar o seguinte: é pegar essa fração e multiplicar pelo número, igual eu fiz aqui. Vai sobrar, vai sumir esses dois, o que sobrar é a quantidade de átomos que tem. Então aqui tem 3 átomos de hidrogênio. O de oxigênio eu estava fazendo errado porque eu estava olhando para o hidrogênio pensando no oxigênio. Por isso tem que prestar muita atenção, eu não prestei. Aqui em oxigênio é 3 meios de oxigênio, é esse aqui de baixo. Mais 2 átomos de oxigênio. Então 2 mais 3 meios, 3 meios
3 meios é 1,5. Significa o seguinte, eu tenho um átomo de oxigênio com mais 2, dão 3, mais metade de outro. Ou seja, 3,5. Se você olhar desse lado, eu já tenho metade de um oxigênio. Eu só preciso de 3 oxigênios agora. Como que eu faço? Coloca 3 meios aqui, porque esse 2 com esse 2 vai cortar, vai ficar 3 átomos de oxigênio, com mais meio aqui. Pronto, resolvi os meus problemas. Entenderam, moçada? Pois não. Então, continuando. Uma outra coisa, nós já vimos isso no início do curso, mas agora nós precisamos só relembrar. Lei da conservação das massas. Lavoisier diz o seguinte: nessa vida nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, se você começa com 46. Veja, vou falar de outra maneira. Se você começa com 6 átomos de hidrogênio, você tem que terminar com 6 átomos de hidrogênio. Se você começa com 7 átomos de oxigênio, você tem que terminar com 7 átomos de oxigênio. A molécula pode ser diferente, mas o número de átomos tem que ser igual, considerando, evidentemente, um sistema fechado. Porque se você não considera um sistema fechado, a gente não consegue ter esse raciocínio, porque você não está mantendo, né, a massa fixa. Veja, nesse sistema que eu estou falando, como a massa permanece constante, quando eu falo massa, significa eu estou partindo de um mol aqui, que vai reagir com 3 mols dessa substância, gerando 2 mols dessa e 3 mols dessa. Se você pegar a massa molar do etanol, a massa molar do etanol é 47 gramas por mol. 47 gramas por mol. A massa molar do oxigênio é 32 gramas por mol. A massa molecular do CO2, eu não sei, porque depois eu vou ler aqui o exercício. Mas a gente pode calcular também, mas não é essa aqui que é o exercício. E a massa molecular da água é 18 gramas por mol. Pois é, se eu faço essa aqui, se eu sei a massa molar das moléculas, de cada molécula, eu consigo estabelecer uma relação em termos de massa, de cada um desses elementos nessa reação química. Basta eu pegar esses números que estão aqui e multiplicar pelas suas respectivas massas molares. Olha o exercício aqui, olha. A queima ideal de aproximadamente um tanque de álcool combustível com oxigênio produz gás carbônico e água, ou seja, é a reação que a gente estava vendo antes. Sabendo que cada 46 quilos de álcool reagem com 96 quilos de oxigênio, produzindo 54 quilos de água, qual a massa de gás carbônico lançada na atmosfera? Ele quer saber a massa. É o primeiro cálculo estequiométrico que vocês estão fazendo. Veja, ele está dando uma massa aqui, olha, que é uma massa que está relacionada com a massa molar do componente. A massa molecular do etanol é 46 gramas por mol. Aqui está falando que tem um mol só. Então você pode colocar aqui, ó, 46 gramas de etanol. Aqui está falando que reage com 3 mol de oxigênio. Só que a massa molar do oxigênio é quanto? 32. Então tem que multiplicar 3 vezes 32. 96 gramas. Ele quer saber a massa que vai produzir. Eu não sei. Então vamos ter que verificar daqui a pouco. E aqui eu tenho 3 vezes a massa molecular da substância. 54 gramas. 54 gramas. Então, veja bem o seguinte, né? E aqui, na verdade, né, eu estou falando em gramas e ele falou em quilogramas. Né? Só que veja, 46 gramas é a quantidade de massa molar equivalente a 1 mol que está reagindo. Massa molar equivalente a 3 mols que está reagindo ao oxigênio. Massa molar de água equivalente a 3 mols. Bem, se eu somar 46 gramas com 96 gramas
Isso daqui vai ser igual a 54 gramas mais a massa que é produzida do CO2. Se é verdade isso, e veja que você só tem múltiplos aqui, ó. Você também pode pegar, então, 46 quilogramas mais 96 quilogramas é igual a massa de carbono, dando origem a 54 quilogramas. Ah, professor, mas eu posso fazer de outro jeito? Pode também, ué. Pode. Você pode fazer. Você pode fazer. Calma aí, eu já vou mostrar outro jeito. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês entenderam essa forma aqui que eu expliquei para vocês? Beleza, eu vou fazer de outro jeito lá. Gisela, o que, que você falou mais ou menos? Só para eu. Desculpa que eu não tinha te visto. Escreve aí, o que, que é que era? Era sobre. Deixa eu ver antes o que, que eu estava falando. Era sobre o balanceamento ou sobre a lei de massas? Fala para mim, qual que é a sua dúvida? Qual que é a sua dúvida? É importante saber o balanceamento, senão você não vai para frente. Vamos... Era sobre quando você colocou 3 sobre 2 lá. Você, como se fosse cortou o 2, Isso, 3 sobre 2 H2 ali. isso, H2O, aí você colocou 3 isso, meios. Você isso. cortou o 2? Cortei. Por que que eu cortei? Ó, eu cortei. Tá bom, foi boa a sua pergunta. Eu coloquei 3 meios, esse 3 meios, ele é 3 meios mols, ou seja, é como se eu tivesse 1,5 mols de água. Ah, mas então por que que você fez essa conta aqui? É porque eu estou querendo saber, ô Gisela, quantos átomos de hidrogênio eu tenho. Então eu vou pegar esse 3 aqui, ó, esse 3 meios aqui, eu vou multiplicar com essa quantidade aqui de hidrogênio e depois eu vou multiplicar com essa quantidade aqui de oxigênio. Quando eu multiplico por essa quantidade de hidrogênio, eu vou fazer essa conta aqui, ó. 3 meios vezes 2. Vai sobrar 3, que são 3 átomos de hidrogênio. Quando eu pego 3 meios e multiplico por oxigênio, seria que eu teria que pegar 3,2 vezes quem? Vezes 1. Isso daí vai me dar o quê? 3. Oh, meu filho. Isso daí vai dar 3 meios, porque não vai cortar nada. Vezes 1. Vai dar 3 meios, que é justamente o que eu estou colocando aqui, ó. 3 meios de oxigênio mais 2 átomos que estão aqui, ó. Entendeu por que que eu fiz a conta, ô Gisela? Sim, entendi agora. Beleza. Sobre a questão da conta, a conta diferente que a gente pode fazer aqui. É regrinha de 3. Veja bem. Primeira pergunta. Vocês entenderam que número que é esse aqui? A reação, o exercício não está falando 46 gramas, está falando 46 quilogramas. Esse número aqui eu tirei da massa molar do etanol. Se você pegar a massa molecular do carbono, a massa molar do carbono com massa molar do hidrogênio, ficar somando tudo, vai dar 46 gramas por mol. Mas você tem 1 mol aqui. Quando você multiplicar 1 mol por 46 gramas por mol, vai sobrar 46 gramas. Então você vai fazer conta, você pode fazer conta de estequiometria usando só as massas. Eu gosto de usar mol. Você vai ver que eu vou começar daqui a pouco só usar mol. Eu não gosto de fazer esse sistema porque eu acho que é mais trabalhoso, mas dá para fazer também. Olha aqui, eu vou fazer aqui agora. 40, eu vou fazer a conta usando aqui o 46 gramas. 46 gramas. 46 gramas. Pior que aí vai ficar em cima, vai ficar horrível, né? Deixa eu apagar aqui, acho que eu vou fazer onde estava lá mesmo. Acho que eu vou colocar aqui do lado. Daí dá. 46 gramas de etanol reage com 96 gramas de oxigênio. Beleza?
nós estamos, olha só como são as coisas. Nós estamos produzindo, ou nós estamos querendo, é achar o quanto de massa de CO2 é produzida. O quanto de massa de CO2. Nós poderíamos fazer essa conta achando a massa molecular do CO2. Se você pegar a massa molecular de CO2, você vai ter 12 vezes 2, 16 vezes 2, né, que é de oxigênio, mais 12 do carbono. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Carbono, isso daí, 12. Nós teríamos então 44. Deixa eu apagar esse 96 que eu não vou precisar dele. Nós vamos ter 44. Oh, meu filho. Aqui, olha, nós teríamos 44 gramas de CO2. André, da onde você tirou esse 44? É a massa molar do CO2. Agora eu posso colocar aqui. Ele falou que reagiu 46 gramas de álcool com 96 gramas de oxigênio, produzindo 54 gramas de água. Mas eu poderia colocar aqui simplesmente. Ele falou que reagiu 46 quilos. 46 quilos, ele falou. Não é quilogramos, falou 46 quilos. Não foi isso? Agora, aqui tem um problema. 44 gramas é 1 mol. Aqui tem 2 mols. Eu preciso multiplicar por 2 aqui. 2 vezes 44. Deixa eu ver se isso aqui mesmo. Isso aí vai dar 88 gramas. Aí você vai fazer... Aqui eu vou fazer a regra de 3. X. Porque 46 gramas de etanol produz... Deixa eu já colocar 88 aqui que fica melhor, né? Oitenta e oito gramas. Então, 46 gramas de etanol produz 88 gramas de CO2. 46 quilogramas de etanol vai produzir quanto? 88 quilos. Então, vocês vejam, eu fiz o exercício de duas maneiras. Misericórdia. Eu fiz o exercício de duas maneiras. 80, acreditem que isso daí é um 88. Parece mais um G do que um 48. Né? Do que um 88, mas acredita, é 88 isso. Quilogramas. Você veja, aqui eu fiz de um jeito, aqui em cima eu fiz de outro jeito. Tudo bem, gente? Essas maneiras de você fazer cálculo estequiométrico, você pode fazer sempre. Sempre, sempre, sempre. Agora, eu não gosto de ficar usando massa, porque você tem que ficar sempre determinando a massa molar das substâncias e fazendo essas conversões aqui, ó. Você tem que pegar a massa molar, multiplicar por todos os coeficientes estequiométricos e fazer o que eu estou fazendo aqui, para depois fazer as regras de 3. Pô, isso aí dá uma trabalheira, gente. Deus me livre. Eu gosto já... Eu tenho outra, eu faço de um outro jeito. Aqui já são número de mols. É 1 mol, 3 mols, 2 mols. O que eu faço? Eu converto uma massa em número de mols. E vou fazendo aí a partir daí as contas em número de mols. Vocês vão ver mais pra frente. Tudo bem? Então, mas não é porque eu vou fazer com o número de mols que você precisa fazer com o número de mols. Você pode fazer por massa, porque o resultado tem que ser o mesmo. A outra coisa que a gente tem que entender é a lei das proporções definidas de Proust, que a gente também vimos isso daí no início desse curso, no tópico 1. E o Proust, ele percebeu o seguinte: se você tem uma reação como essa, né, de decomposição da água, você tem 18 gramas de água gerando 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio.
Observe que aqui está vendo a manutenção da lei da conservação de massas. Ó, 18 gramas tem que dar 18 gramas. Ou seja, a massa inicial que você tem dos reagentes tem que ser igual à massa final. Tem que ser. Muito bem. Quando eu falo a massa final, é massa final de tudo, tá, gente? Você vê que o número de hidrogênio é 2 gramas aqui. Ó. Eu estou falando a somatória final dos produtos é igual à somatória dos reagentes. Se eu duplicar esse 18 gramas para 36 gramas, eu duplico todos. Essa é a lei das proporções definidas. Dupliquei a quantidade de reagentes, eu duplico reagentes e produtos. De 36 para 100, eu estou aí fazendo uma multiplicação de quase 2,8 vezes. Esse 2,8 vezes vai ter que ser multiplicado em todos eles. Pois bem, como que a gente pode trabalhar com a lei de conservação de massa? Basta a gente fazer uma proporção. Você começou a reação, 18 gramas de água gerando 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Se você duplicar, você estabelece uma razão aqui. Ó. 18 gramas para 36 gramas é a mesma coisa, 2 gramas para 4 gramas. Você sabe o que é essa igualdade? É uma regra de 3 que a gente está fazendo. Simplesmente uma regra de 3. 18 gramas de água produz 2 gramas de etanol, 36 gramas de água produz 4 gramas de etanol, não, gente, hidrogênio. 18 gramas de água, eu nem sei se eu falei etanol, mas parece que eu falei. Eu acho que a gente tem que ir para jantar, não é possível, cara. Desculpa aí, gente. 18 gramas de água produz 2 gramas de hidrogênio, 36 gramas de água produz 4 gramas de hidrogênio. É o que está escrito aqui, ó. Ou, olha o último aqui, ó. Ops. 16 gramas, aqui. 18 gramas de água produz 16 gramas de oxigênio, 36 gramas de água produz 32 gramas. Está aqui, ó. Eu poderia esquecer o que está aqui no meio e trabalhar só com as pontas. Ou eu poderia trabalhar com as proporções. As proporções, olha. Proporção dos elementos que compõem a água é sempre a mesma. A água é sempre formada de 88,89% de oxigênio, 11,11% de hidrogênio. Podemos representar a proporção entre massas. Água, hidrogênio e oxigênio, que é aqui, ou entre as massas e a porcentagem de elementos, que constituem a molécula de água, que é justamente essa parte aqui. Mas o que significa isso que nós estamos vendo? Ué, isso também é uma regra de 3. Significa o seguinte, eu tenho 18 gramas. 18 gramas. Meu Deus santo. (18 gramas de água, ela corresponde a 100% da minha amostra, em massa. Só que eu tenho 2 gramas lá, não tem 2 gramas de hidrogênio? E isso corresponde a quanto? X. Essa aqui é a regra de 3. Isso aqui está representando, está representando esta regra de 3. 18 gramas de água tem 100% do seu composto. 2 gramas de hidrogênio representa quantos por cento do seu composto? X. Tudo bem, gente? Nada difícil, né? Nada. Olha lá. Vamos então fazer uma continha aqui, ó. De acordo com a equação abaixo, qual a massa de gás carbônico produzida na queima de 5 quilos de carvão? Veja, ele quer saber a partir de 5 quilos. Perceba que você tem uma reação do carbono mais oxigênio gerando dióxido de carbono. Esses números que vocês estão vendo aqui são da massa molar das substâncias.
12 gramas por mol de carbono, 32 gramas de mol por oxigênio, 44 gramas de CO2, 12 gramas por mol de carbono, 32 gramas por mol de oxigênio e 44 gramas por mol de CO2. Como tem 1 mol de CO2, 1 mol de oxigênio e 1 mol de carbono, a gente deixa simplesmente a massa molar dessas espécies. Aí ele fala o seguinte, qual que é a massa de gás carbônico produzida na queima de 5 quilos de carvão? Olha, ou você usa aquele sisteminha, né, que é essas frações, ou você pode fazer a regra de 3. 12 gramas, não vou usar esse aqui do meio, tá, gente? 12 gramas de carbono produz 44 gramas de CO2. 5 quilos são 5.000 gramas. 5.000 gramas de carbono vão produzir quanto de CO2? Nós vamos multiplicar em x isso aqui. Multiplica isso com isso, multiplica isso com isso. Então você vai ter aqui 5.000, desculpa, dos zeros que estão horríveis, vezes 44, vezes 44. Isso aqui vai ser igual a 12x. E aí você vai resolver essa continha. 5.000 vezes 44 é igual a 220.000 dividido por 12, 18.333 gramas ou 18,33 quilogramas. Difícil aí? Entenderam? Entenderam, moçada? Muito bem, muito bem. Ótimo. Então, vamos fazer agora em termos de mol. Em termos de mol, que é o que eu trabalho, pelo menos eu gosto mais. Mas fica aí a critério de vocês. Olha o exemplo aqui. Olha. Considere um tanque de álcool com 55 litros, que são aproximadamente 1.000 mols de álcool. Que quantidade de matéria, número de mols, de oxigênio será consumida e que quantidade de matéria de CO2 e água será formada na queima de álcool? Então, veja, aqui já está balanceada a reação química. Aqui está falando que 1 mol de etanol reage com 3 mol de oxigênio, gerando 2 mol de CO2 mais 3 mol de água. Veja, ele está querendo que a gente calcule a quantidade de oxigênio, a quantidade que vai ser consumida, a quantidade de CO2 e água que vai ser formada, ou serão formados, a partir de 1.000 mols de etanol. 1.000. Muito bem. Então, basta nós multiplicarmos, fazermos as regrinhas de 3 com a quantidade de oxigênio. Vamos começar pelo oxigênio. 1 mol de etanol consome 3 mol de oxigênio. 1.000 mols de etanol vai consumir quantos? Você vai pegar esse 1.000, multiplicar por 3, dividir por 1 vezes x. Ou seja, 3.000 mols. Aqui, idêntico. Vou colocar aqui y. Nós temos 1.000 mols, 1 mol de etanol produz 2 mols de CO2. 1.000 mols de etanol vai produzir quanto? 2.000 mols. É basta multiplicar 1.000 vezes 2
dividido por 1, porque esse 1 vai multiplicar com esse y aqui. 2.000. E por fim, a mesma conta aqui. 1.000 vezes 3 mols de moléculas de água. Você vai produzir 3.000 mols. Dúvidas nisso? Pois é. Calma. Nós vamos começar a ter umas variações agora. Tenham paciência, hein? Vamos ver agora. Agora a gente vai começar a complicar um pouquinho mais. Olha aqui, olha. Quanto de massa de gás carbônico, veja que ele não está perguntando mol, ele está perguntando massa, de gás carbônico será lançada na atmosfera pela queima de um tanque de álcool de 1.000 mols. Então ele mantém a mesma equação e está perguntando uma outra coisa agora, está perguntando a massa. Então veja, 1 mol de etanol produz 2 mols de CO2. Está aqui o CO2, 2 mols de CO2. 1.000 mols de etanol vai produzir quanto? 2.000 mols de CO2. Tudo bem, já tem essa resposta, foi o que a gente fez antes. Mas ele não quer mol, ele quer a massa de gás carbônico. E nós podemos estabelecer uma relação entre massa e mol através do quê? Da massa molar do CO2, que é 44 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de CO2 tem 44 gramas de CO2. Ah, mas como você sabe isso? Eu tenho que fazer o cálculo da massa molar. Se você estabelece uma relação de 1 mol, que 1 mol de CO2 equivale a 44 gramas de CO2, então 2.000 mols de CO2 equivale a quanto de CO2 em massa? 88.000 gramas ou 88 quilos, que serão liberados de CO2. E aí, moçada? Tudo bem? Tá muito pesado aí os exercícios hoje? Tá tranquilo, fala a verdade, tá tranquilo, não tá não? Eu sei, isso aí. Vamos. Calma, gente, calma. A prova, a gente vai fazer uma prova. Dá para falar de novo, Guilherme. Ele está querendo para a gente calcular a massa de gás carbônico. Você tem aqui uma reação que está acontecendo com 1.000 mols de etanol. Cada numerinho que está aqui do lado representa as quantidades em mols que estão reagindo. Então, veja, eu vou primeiro raciocínio a gente achar o número de mols de CO2 que estão sendo produzidos. Então, 1 mol de etanol produz 2 mols de CO2, o que está escrito aqui nessa primeira linha. Ele falou que eu tenho 1.000 mols. Então, 1.000 mols de etanol vai produzir quanto? Vão produzir quanto de CO2? 2.000 mols. Isso aqui é a resposta que ele está querendo? Não, não é porque ele está querendo massa. Como que a gente estabelece, então, uma relação entre mols de CO2 com massa de CO2? Através da massa molar. Mas por que eu sei isso? Eu sei porque a massa molar é uma relação de massa por mol. Se a massa molar de CO2 é 44 gramas por mol, significa que em 1 mol eu tenho 44 gramas. É o que está escrito aqui. Ó. 1 mol de CO2 tem 44 gramas de CO2. Só que eu quero saber qual que é a massa de 2 mols de CO2. Então eu vou colocar 2 mols desse lado e X desse outro. Isso aqui é uma regra de 3. Você vai multiplicar 2.000 vezes 44 e depois dividir por 1. Porque é 1 vezes X para achar esse 88.000 gramas, que equivale a 88 quilogramas.
Entendeu aí, Guilherme? Beleza. Agora, nós podemos começar a complicar um pouquinho mais. Por que eles vão ficar só nas facilidades? Porque vocês têm que saber tudo. Olha aqui. Vamos complicar mais um pouquinho. Que volume de gás carbônico... Agora eu não estou pedindo mol, não estou pedindo massa, eu estou pedindo volume. Ó, volume de gás carbônico. Que volume de gás carbônico, nas condições normais de temperatura e pressão, será lançado na atmosfera quando houver a queima de 100 litros de água? Ué. Calma aí, deixa eu ver se vale a pena eu começar. Vale. 44, ele está falando que você tem 100 litros de álcool. Está começando com 100 litros de álcool. Ele não falou que tem mols de álcool, não falou que tem massa. E a gente tem que fazer as contas com número de mols. Então, olha só como as coisas. Ele deu a densidade do álcool. Densidade é massa por volume. O que eu vou fazer? Vou converter esses 100 litros de álcool em massa de álcool. Então, densidade é massa dividido por volume. Então, massa é igual a densidade vezes volume. A densidade é 0,8 gramas por ml vezes 100 litros. 100 litros que está aqui. 0,8 gramas por ml. Que numerinho que é esse aqui que eu coloquei? É o seguinte, não dá para você cortar ml com litros. Não dá. Mas a gente sabe que 1 ml é igual a 10 a menos 3 litros. Então eu vou cortar esse ml com esse ml aqui. Vou cortar esse litros com esse litro aqui. Ah, por que você colocou isso? Não estou entendendo. Estou colocando para cortar esse ml. Se você não quiser fazer isso, você também não precisa. Você poderia substituir esse m pequenininho por 10 a menos 3 aqui embaixo. Também daria a mesma coisa. Mesma coisa. Só como questão pedagógica, eu estou cortando essa unidade, ml, e 1 ml dividido equivale a 10 a menos 3 litros. Então você vê que eu estou multiplicando 0,8 gramas por mol vezes 1 ml por 10 a menos 3 litros. Ah, mas por que isso? Porque 1 ml equivale a 10 a menos 3 litros. E vezes 100 litros. Da onde tira esses 100 litros? É o valor do volume do álcool, para achar massa de álcool. Você fazendo essa conta dá 80 mil gramas ou 80 quilogramas. Até aí tudo bem? Então eu vou continuar. Tudo bem aí? Meus filhos. Não. Beleza. Vamos pagar aqui. E vamos pagar aqui. Eu preciso converter esses 100 litros de álcool em massa. Eu preciso, então, usar a densidade para fazer isso. Eu estou convertendo o volume de álcool para massa de álcool. Para fazer isso, eu preciso usar a densidade. Densidade é igual a massa dividida por volume. O que eu vou... Só que eu quero achar massa. O volume eu tenho, 100 litros. A densidade eu também tenho. Cadê a densidade? 0,8 gramas. Então você veja bem o seguinte, a densidade vai ser igual a 0,8 gramas, 0,8 gramas, dividido por ml, vezes 100 litros. Muito bem. Percebe que eu não consigo cortar essa unidade com essa unidade aqui, ó? ml não é a mesma coisa que litro. Eu preciso transformar esse ml aqui. Como que a gente transforma esse ml em litros? Simples.
1 ml equivale, ó, 1 ml equivale a 10 a menos 3 litros. Quando eu faço isso, esse ml vai embora com esse litro vai embora com esse. E aí eu vou fazer que conta? Vou fazer a conta de 0,8 vezes 100, 0,8 vezes 100, dividido por esse 10 a menos 3. Isso vai dar esse resultado, 80 mil gramas ou 80 quilogramas. 80 quilogramas. 80 quilogramas. Conseguiram, moçada, entender? Conseguiram? Muito bem. Ainda não acabou, não. Agora eu preciso converter esses 80 gramas em mols de etanol. Mols de etanol. 1 mol de etanol equivale a 46 gramas de etanol. Ah, mas como você sabe isso? Isso aqui é a massa molar do etanol. Isso aqui, ó, 46. Agora, 80 mil quilogramas, que é 80 mil gramas de etanol, equivale a quantos mols? 1.736,55 mols de etanol. Tá ótimo. Para mim, tá ótimo. Aí, eu vou achar o número de mols, então, de CO2 que está sendo produzido. Veja, 1 mol de CO2 produz 2 mol de CO2. Está aqui, ó. 1 mol de etanol produz 2 mol de CO2. 1.736 mols de etanol produz quantos mols de CO2? 3.473 mols de CO2. Mas e o volume? Porque isso aí está em mols. Até aqui vocês entenderam o que eu fiz? Muito bem. Aí, para transformar em volume, temos que usar essa bendita dessa equação aqui, ó. PV é igual a nRT. Veja, eu quero saber o volume. Então, o volume, você vai pegar essa pressão aqui e vai jogar aqui embaixo. Vai ficar número de mols constante dos gases, que é o R, T, que é a temperatura, está formada aqui a temperatura 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, e a pressão embaixo, em atmosfera. Então, e vai ficar o volume. Então, o volume vai ser igual ao seguinte. Vou substituir aqui na equação. Número de mols. Número de mols é isso aqui, ó. 3.473. 3.473 mol. Ai, meu Deus. 3.473 mol. Vezes o R. O R é esse valor aqui, ó. Eu vou colocar ele com um valor menorzinho para ver se cabe aqui tudo, tá? Menorzinho, tô falando aqui, não vou colocar tudo aqueles números não. 0,82. Aí tem aqui, ó, litro, atmosfera, Kelvin, mol. Vezes mais o quê? A temperatura. Tá aqui, ó. Vezes a temperatura. Temperatura
Tem que ser em Kelvin. 273 Kelvin. 273,15 Kelvin. E tudo isso daí dividido pela pressão. A pressão, 1 atmosfera. Também está informando lá em cima. 1 atmosfera. Agora você consegue fazer a conta. Deixa eu só deixar bonitinho agora aqui. Tirar isso aqui. Colocar igual aqui. Volume. Então, para terminar isso aqui, olha, você tem que cortar. Veja, olha só como são as coisas. Eu vou cortar esse mol. Deixa eu só. Eu vou até mudar um pouquinho aqui para ficar melhor entendimento. Caneta. Vou cortar aqui, ó, esse mol com esse mol. Vou cortar esse Kelvin com esse Kelvin. Você consegue cortar essa atmosfera com essa atmosfera. E vai sobrar que unidade? Litro. Você vai multiplicar esse 3.473 vezes esse 0,082 vezes o 273,15. E o resultado que der dessa conta você vai dividir por 1. Isso daí vai dar 77.846 litros. Esse aqui que é o resultado. Entenderam aí? Olha só quantas operações que tem que fazer. A gente teve que transformar o volume do álcool para massa e depois achar em etanol, achar em mol. Aí você fez as contas, né, de quantas mols de CO2 foram produzidos. Achou o número de mols de CO2? Não é isso que ele quer volume. Aí você vem usar a equação do PV-NRT. PV-NRT é pressão, volume, número de mols, constante dos gases reais e T. Constante é constante, R é uma constante. A temperatura é em Kelvin, porque nós estamos usando um valor de constante onde a unidade de temperatura é Kelvin. E aí a gente tem que prestar atenção nas unidades, já falei para vocês para fazer as coisas com as unidades, que vocês não vão errar nunca as contas. Nunca. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Então, o que nós vimos hoje? Para terminar. Frações, concentração, diluições dessas soluções, cálculos de diluições, cálculos de mistura de soluções, e depois a gente viu, só relembramos, né? Na verdade a gente não viu, a gente relembrou os casos de reações, em particular, a gente viu a reação de óxido-redução, que a gente vai estudar isso aí muito mais profundamente quando for estudar eletroquímica. E aí eu comecei a falar sobre estequiometria, em que você tem que fazer o processo de balanceamento, e você pode fazer esse processo de balanceamento, e depois aí nós vamos ter que aplicar as regras de conservação de massa e da lei das proporções definidas, sempre usando regra de 3. As coisas, você vai ver que não vai fugir muito dessa dificuldade. O que eu vou ter que depois que explicar para vocês é o que é um reagente limitante, o que não é um reagente limitante, porcentagens de eficiência de reação, é o que está faltando para a gente terminar. E aí a gente vai fazer exercício. Obrigado aí, quem tiver dúvidas, estou à disposição. Sextou, meus filhos, sextou. Boa sexta-feira aos senhores. Não deixe para a última hora para os senhores fazerem o trabalho. Não esqueça, hein? Bom trabalho, seu Guilherme. Amanhã eu também vou trabalhar. Boa noite aí, Priscila.
Vai ter o sabadou, você tá entendendo? Sábado chega. Fala, Guilherme, pode falar. Você deu até uma boa sugestão. Vou fazer isso. Pode deixar que eu faço isso, sim. A respeito do, do trabalho. Agora eu também vou jantar também, igual vocês, que também não jantei. Eu sei que vocês são espertos. Eu sei que vocês são espertos. Você acha que eu não acho que vocês ficam aqui olhando e falando, vocês estão comendo, tomando sorvete, né, tomando cerveja? Eu sei. O trabalho é para. Assim, eu vou. Deixa a gente conversar na semana que vem, que a gente fecha, porque assim, na semana que vem eu devo terminar tudo. Aí a gente vai conseguir falar, olha, terminei tudo, vou fazer os exercícios. Você veja aqui, se eu pegar aqui nas datas, muito provavelmente é aquilo que eu estou falando, é início de outubro, pode ser dia 2 ou 9 de outubro. Mas se vocês precisarem de mais, a gente conversa, mas seria bom, porque tem as outras matérias que vocês estão fazendo aí vocês vão acabar se livrando da minha matéria logo, você tá entendendo? Então estamos finalmente já, meus filhos. E aí a gente marca a prova, a gente começa. Desde semana que vem a gente fecha essas datas com mais precisão. Imagino. Imagino, foi. Senhores, bom descanso para vocês. E a gente vai se falando. Estou aqui para quem tiver alguma dúvida. Boa noite, Zé, boa noite, Guilherme, boa noite, Clarissa. Boa noite, Lucas. Mas não estou tocando vocês não. Quem tiver dúvida pode ficar aí que nós conversaremos. Ok? Finalizado mais esta aula. Para aqueles que acompanharam a gente pela gravação, obrigado aí. E bom trabalho e bom descanso para vocês aí. Forte abraço. Finalizando a gravação aqui, tá, moçada?